estamos aqui reunidos em torno do Teu Evangelho novamente, buscando força e equilíbrio para as nossas almas. Auxilia-nos nesse trabalho de entendimento das leis da natureza, que o nosso irmão possa ser inspirado pelos nossos amigos da espiritualidade ligados à Casa de Conselheiro. E os irmãos que não podem participar conosco nesta noite também possam receber as mesmas vibrações e temos a certeza vamos viver nesses instantes. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Mãezinha de Nazaré, e acima de tudo em nome de Deus, que nós possamos dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Então, hoje temos Alexandre, que vai apresentar a página do Pegadas para a gente. Alexandre, fica à vontade. Então, como eu já coloquei o texto lá, e acredito que alguns de vocês tenham lido, porque é muito grande, não daria para eu ler aqui. Certamente aquelas situações, elas, se não servem como expiação, né, para os encarnados, elas podem apresentar um grande aprendizado para a encarnação, né, deles, dessas vítimas desses conflitos. Que as vítimas, em grande maioria, são sempre os inocentes, que infelizmente vivem ali e não tem para onde sair e são oprimidas, né? E os que causam o conflito para o seu próprio proveito, né? Esses vão precisar de muitas existências para poder expiar o sangue desses oprimidos, né? Esses oprimidos inocentes, que acabaram morrendo, desencarnando, para satisfazer a ambição desses grandes líderes, né? Grandes só pelo poder, porque pelo pensamento não podemos dizer que seja grande, né? E as correntes da espiritualidade superior, ela vigia e acolhe aqueles irmãos que são as vítimas, né? E eles também intuem, quando possível, esses dirigentes mundiais, aconselhando o diálogo, a compreensão, para gerar a paz entre os povos, né? E, além dos espíritos superiores, nós temos os inferiores, que também trabalham nesses conflitos. E eles acabam optando pelo lado da injustiça, eles servem a discórdia, a destruição. E com isso, eles influenciam esses grandes líderes a causar esses conflitos, né? E a nós espíritas, cabe fazermos muita prece, muita vigia em relação aos pensamentos e à energia emanada nessas questões. E contribuamos para uma atmosfera luminosa. E em oração, nós fortalecemos as correntes espirituais de luz, contribuindo para a estabilidade e o progresso do nosso planeta Terra, né? E ainda sobre a questão da espiritualidade nas guerras, encontrei um fato interessante pesquisando. Os antigos, né, eles figuravam os deuses tomando o partido daquele povo. Eles tinham aqueles deuses, né, dos conflitos que guiavam. E esses deuses, eles eram simplesmente os espíritos que acompanhavam os encarnados nos conflitos. Eles foram atribuídos esses nomes mitológicos de deuses. Alguns inclinados ao bem, com o intuito de contribuir com a esperança, né, esperando o mais depressa a paz.
como a questão 541 do Livro dos Espíritos nos diz, que a pergunta é: durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? E os espíritos respondem: sim. E que lhes estimulam a coragem. Mas aí a gente pensa, nossa, os espíritos superiores, eles ficam estimulando a ter coragem para lutar, para tirar a vida dos outros? Não. A coragem que esses espíritos se referem não é aquela brutalidade, né, instintiva de chegar e matar, mas a moral e a firmeza ante um cenário facilmente desestabilizador, para que o lado correto possa ter a estabilidade emocional para seguir o rumo, né, do conflito. E aí, iniciando mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, que será 543, e a partir de agora, todas terão a Miramês também, que eu peguei trecho de respostas e que eu achei que responderam perfeitamente, deixa bem esclarecedor, aí lerei para vocês. Na 543 do Livro dos Espíritos, pergunta feita por Kardec é: pode alguns espíritos influenciar na concepção de seus planos de campanha? Os espíritos respondem: sem dúvida alguma, pode influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. E Miramês detalha mais ainda essa resposta. Os espíritos inferiores, agindo como obsessores, podem influenciar os homens que comandam tropas e sugerir errôneos métodos de luta, principalmente se forem seus inimigos, e esses homens sucumbirem na sua luta. No entanto, essa derrota irá corresponder à derrota de uma nação que não deve ser dominada. Há um levante das outras tropas por inspiração dos espíritos superiores e a nação acaba ganhando a batalha. Porque um povo não pode sofrer a dominação como derrotado por causa de um general que entrou na faixa negativa dos espíritos inconscientes. Na pergunta 546, Kardec pergunta: no tumulto dos combates, o que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continua após a morte a interessar-se pela batalha? E os espíritos respondem: alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Dá-se-nos combates, o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado, julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco se inteira da realidade. E é bem normal, né, que isso possa acontecer, porque ele já está numa situação ali que ele está nervoso, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então ele acaba nem percebendo. E Miramês finaliza aí o conceito da resposta dessa pergunta, dizendo que o espírito que lutou como encarnado no conflito, ao desencarnar durante a batalha, fica mais ou menos atordoado de acordo com a sua evolução espiritual. Né? Digamos que um soldado é obrigado a ir para a guerra, para o conflito, mas ele sempre teve ali aquela evolução, aquela moral, aquele comportamento ilibado, e não tinha a mínima vontade de fazer o mal a ninguém. Só que ele foi obrigado, coercitivamente, teve que ir para lá e acaba desencarnando. Então, como nós sabemos, não existe uma regra na espiritualidade, uma regra fixa para todo mundo. Cada espírito tem a sua individualidade. Cada espírito passará pelo desencarne de uma maneira diferente. Pode ser até parecido, mas não igual. Né? E finalizando, o fragor da batalha ele toma os sentidos e o prende à luta, levando-o a se demorar naquele ambiente o quanto a sua evolução o permitir. Se esse espírito encarnado se deixava levar
por aquele instinto animalesco, provavelmente ele continuará ali tentando lutar contra seus adversários, tentando tirar a vida deles por um bom tempo, até mesmo depois da guerra acabar, porque estará ali repleto de seres iguais a ele, e ele pode até se confundir, né? E na pergunta 547, após a morte, os espíritos que, como vivos, se lutavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte, ele ainda odeia o seu inimigo e mesmo assim o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade das ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme seu caráter. E Kardec pergunta novamente, continua a ouvir o rumor da batalha? E os espíritos respondem, perfeitamente. E finalizando essa pergunta, Miramês nos diz que após a morte, muitos dos espíritos que sucumbiram no conflito continuam em lutas e conservam inimizade por longo tempo. Outros, depois que se conscientizam dessa situação, começam a sentir a realidade, vendo que tudo não passa de ignorância, e se reposicionam intimamente orando a Deus na sua linguagem, pedindo proteção e esclarecimento. Na questão 548, Kardec pergunta, o espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Os espíritos respondem, raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhes causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. E finalizando, Miramês nos diz que o espírito, depois de uma morte violenta na batalha, fica como espectador, assistindo seus irmãos matando e morrendo nas lutas. E nesta agressão de uns para com os outros, pode voltar a sua consciência no bem e haver a inutilidade das destruições ali verificadas, gerando-lhe o arrependimento espiritual. Momento em que o Cristo começa a tomar o seu coração de sensibilidade e nasce nos seus sentimentos um novo homem. Gente, me perdoem por ficar lendo a pergunta, essa questão maçante, mas é que aqui responde praticamente tudo nessas perguntas do Livro dos Espíritos. Tá? E pulando para a questão 743, Decker pergunta, na face da Terra algum dia o conflito desaparecerá? E os Espíritos respondem, sim, quando os homens compreenderem a justiça e a prática da lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, isso depende, né, da evolução espiritual e moral de nós, para que entendamos que esse tipo de coisa não nos leva a lugar nenhum. Só cria mais dívida. Miramês finaliza a pergunta dizendo que os conflitos desaparecerão certamente da face da Terra quando os homens nela estagiados compreenderem o amor e passarem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Esse dia deve chegar pelo somatório de todos os esforços da alma de boa vontade. É o mar de virtudes que está surgindo gota a gota, e a esperança nos faz sentir a sua realidade.
E agora a questão 744 achei bem interessante. Kardec pergunta: que objetivou a providência, tornando necessário o conflito? Porque a providência divina permite que muita gente sofra, tanta gente perca a vida, né? E os espíritos respondem: a liberdade e o progresso, né? A liberdade do livre-arbítrio e o progresso que precisamos passar, que infelizmente temos que passar dessa forma devido ao nosso estágio evolutivo, né? E no item A dessa pergunta, ele pergunta novamente: se o conflito deve ter por efeito o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo o resultado a subjugação? Os espíritos respondem que a subjugação temporária para pressionar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa, né? E Miramês diz que desde quando não pode o homem evitar os conflitos, elas são transformadas em instrumentos de liberdade e progresso, porque a lei nos fala muito claramente que nada se perde, tudo se transforma e para melhor, de maneira que passam a surgir os roteiros da dor que, pelo sofrimento, os faz entender a mensagem de regeneração espiritual, né? E a última pergunta que coloquei aqui no estudo é a 745, também do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? É respondido que grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa. Porquanto responderá todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer sua ambição, né? Infelizmente, esses homens acabam colocando seu ego acima de vidas de irmãos. E os países que suscitam conflitos para proveito próprio são os grandes culpados, né? E responderão pelos desastres que provocarem, né? Dos flagelos que torturam todos os povos. Que já dizia Jesus: é necessário o escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. A ambição quase sempre é o motivo dos países famintos por dinheiro e bens materiais, né? E os que perdem o conflito, além da derrota e muitas perdas, ainda são surrupiados por esses vencedores. E, por simples conveniência, os opressores acham que devem fazer justiça pelas próprias mãos com seus semelhantes, os quais já sofrem muitas necessidades. Jesus Cristo, há quase 2000 anos, já preveniu os intérpretes da lei de Deus o que poderia ocorrer com eles, conforme Lucas anotou no capítulo 11, versículo 46, que diz: mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Eles são os grandes culpados dos flagelos acontecidos. Mas sabem eles o preço que deverão pagar, porque a natureza lhes responderá dentro da justiça de Deus. Assim, pode ocorrer também com os homens. A lei nos diz que ninguém oprime sem ser oprimido. Ninguém perseguirá sem um dia ser perseguido. Tudo o que damos, recebemos de retorno. Tudo. Então, o estudo de hoje finaliza aqui. Aí eu gostaria, no caso agora é a prece, né? Peço, por favor, todos fechamos os olhos e vibremos para todas as vítimas desses conflitos, não só esse conflito mais atual, mas
todas as injustiças que ocorrem nesse mundo, onde as pessoas são oprimidas, não têm a chance de se defender e sofrem. E também vamos vibrar por aqueles opressores que não têm o entendimento de que o seu ato é algo muito errado, que vai contra as leis de Deus, as leis universais, né? E vamos vibrar por um planeta melhor, pedir que todas as falanges do bem, todos os trabalhadores do Cristo possam chegar a cada local em que alguém se encontre injustiçado, em que alguém se encontre em sofrimento, para poder aliviar suas dores. Porque eu tenho a certeza, e venho pedir também, reforçando, de que Deus não desampara ninguém. Basta que acreditemos nele e não nos distanciemos dele. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Alexandre, pela sua colocação. Fiquemos à vontade. Quem quiser falar, é só abrir seus microfones, que está todo mundo mutado. Muito bom, meu menino. Você trouxe Kardec com o Livro dos Espíritos para nos explicar todas essas questões que envolvem os conflitos. Nós que atualmente vivemos um conflito muito grande mundial. E Vinícius vai ser muito feliz quando ele pega um episódio, né, uma família que experimenta também um momento de grande conflito, e ele mostra todas as consequências que em uma só família esse conflito pode gerar. Em uma família, quanta destruição, quantas consequências este conflito gera. Aí, se nós tomarmos a proporção do número de famílias atingidas dentro desses conflitos, olha quanta dor e quanto sofrimento que é gerado. E também achei assim, uma felicidade muito grande de Vinícius, quando ele, lá no final, a última frase dele que ele diz, né? Combata as paixões humanas, porque, na realidade, toda essa questão conflituosa nada mais passa do que puro egoísmo, egocentrismo, vaidade. Então, ele foi muito feliz quando ele diz que a gente tem que combater essas paixões humanas, porque elas é que são a causa de todas as situações conflituosas que nós vemos experimentando, vivendo nesses dias e pelo longo dos anos, né? Então, você foi assim, muito feliz, muito didático no sentido de não usar a palavra que o YouTube não nos permite utilizar, e que os próximos colocadores de opiniões não a expressam. E também quando você, na sua prece, pede pelo algoz, né? Como ele precisa de prece. Eles precisam muito de prece, eles precisam muito das nossas vibrações para que realmente possam ser tocados e diminuam essas suas paixões tão mundanas ainda. Muito bem, Alexandre, foi muito bom. Muito obrigada. O verdadeiro horror da guerra está justamente nesse egoísmo, nessa paixão mundana, né? Das pessoas quererem o material, querer terra, querer poder. E é interessante, Alexandre, em todas as suas colocações aí, né? Como os espíritos nos advertem que após o desencarne, numa situação tão difícil, né, existem aqueles que vão continuar procurando os seus inimigos, né, do outro lado, continuar matando, continuar fazendo, mas uma coisa que você colocou muito interessante, né, que os espíritos colocam, que outros
vão perceber que aquilo de nada vale, que aquilo não tem sentido nenhum, tanta morte, tanta atrocidade, e vão encontrar o caminho do verdadeiro amor, né? do amar a Deus sobre todas as coisas. Acho que isso é muito bonito, né? E confortante que a espiritualidade nos dá, que é a oportunidade, né? A oportunidade de mudar, a oportunidade de, mesmo diante do horror da guerra, de ter sido muitas vezes massacrado, mas aí eu encontro que aquilo não tem sentido, encontro o verdadeiro sentido da vida, que é a vida eterna, né? A vida do Espírito que não morre nunca. Achei isso muito importante, você trazer isso dentro do Livro dos Espíritos, né? Pelo nosso codificador. Então, analisando, né, nesse sentido, primeiro de tudo que a gente está vivenciando no mundo, então, eu quero trazer isso, todas essas questões desses conflitos externos, dessa falta de amor que a gente está vivenciando em nosso planeta, ainda por conta das paixões, né, do orgulho, da vaidade. Então, eu preferia assim, analisar isso na questão pessoal, para cada um de nós. Nesses conflitos nossos, internos, ainda nessa nossa luta da busca da nossa... de nos livrarmos das nossas imperfeições, do inferior que existe em nós, em que ainda não conseguimos trazer as virtudes que Jesus nos ensinou no nosso vivenciar, no diário, em tudo. Então, porque esse conflito todo, ele existe dentro de cada um de nós, a partir da nossa visão que essas coisas nos traz, né? Vem aquele conflito de nós nos envolvermos em energias de ódio por aqueles irmãos que são os causadores desses conflitos, que está trazendo a dor e a destruição, a morte, a separação de família, né? Está trazendo doenças, a fome no geral, né? Então, dentro disso tudo, surgem esses sentimentos negativos dentro de nós. Então, surgem esses conflitos internos, né? Em que nós precisamos observar em nós e batalhar para que... Como é que eu estou nesse sentido desse julgamento todo, mas e eu? É por causa do orgulho, da ambição? Como eu estou tratando o orgulho, a ambição dentro do meu mundo particular, onde todos esses conflitos dentro de mim ainda me fazem, me prendem às minhas imperfeições, impedem que eu as combata eficazmente, adquirindo as virtudes, né? Trocando, né? A prática do mal pelo bem, esse conflito de pensamentos e ideias que todas essas coisas nos trazem. Então, eu fiquei aqui pensando nisso, né? Desse nosso conflito interno, no mundo em que nós estamos vivendo, e estamos sendo atingidos por todas essas coisas que acontecem, porque a notícia chega tão de imediato até nós que a gente acaba desenvolvendo certos sentimentos, né, até inferiores, né, na direção desses irmãos, e sem pensar nesse lado em que até você, quando na sua oração você ora por eles. É esse tipo de conflito que a gente também tem que combater em nós, para que isso como é que eu falo, não envolva esses irmãos mais ainda nessas situações, por conta das energias que está saindo de todas as pessoas, né? Então, quando cada um controla essas energias que saem dessa forma, né, a gente pode estar melhorando o nosso mundo interior e não está fazendo parte de, como é que se diz, colocar mais lenha na fogueira, né? Então, eu não sei se eu me fiz entender no meu pensamento. Sim. Muito boa colocação. Perfeito, Ana, porque até quando você coloca isso, também me lembrou
a historinha contada por Vinícius, né? Que a mãe usou-se de quê? De egoísmo, quando ela quis buscar a filha, quando ela só pensou nela. O avô usou de egoísmo quando não quis entregar a filha à mãe e cometeu o ato que cometeu. Né? Cada um pensou em si. Na criança, quem pensou? Então, são essas paixões humanas que Vinícius vem ressaltando e que todos nós temos dentro de nós ainda de uma forma assim, muito gritante, e a gente adora apontar o dedo quando vê um escândalo muito grande. Né? Fulano está errado. E nós, nas nossas pequeninas ações, também não somos orgulhosos, vaidosos? Estão vendo só o nosso lado? Então, foi muito bom essa sua colocação. Aí fica mais claro para a gente entender o porquê das guerras, né? Nossos conflitos internos é muito alto. A nossa vaidade, o nosso egoísmo ainda é muito, muito grande. Então, as guerras acontecem. Tem o lado positivo, se é que existe o lado positivo da guerra, do não contra a guerra. A guerra acontecer e o mundo inteiro está dizendo não, que não quer mais isso. Então, isso já mostra um tipo de evolução dentro do próprio sistema. A gente ficar indignada, sabendo, não cabe a nós dizer quem está certo nessa situação, cabe a nós também vibrar, como a Ana falou, positivamente, principalmente mediante a oração que ele fez, de vibrar pelo aquele que está fazendo, acalmar esse mundo íntimo dele, neutralizá-lo, para que ele possa refletir e ter umas ideias melhores do que das influências na qual ele já está sofrendo. Né? Então, e a gente sabe que dentro de um conflito local, cada local tem sua própria história, tem história de muitas guerras naquele local, e nada é do nada, né? Nada vem do nada. Então, a gente tem todo um contexto histórico, né, que a gente tem que tentar buscar um pouco o conhecimento sobre isso, para entender o porquê está acontecendo naquela região. Então, isso tudo, a gente vê a misericórdia de Deus tão profunda dentro de todos isso, e quando a gente entende um pouquinho da situação, a gente compreende e não se revolta, né? A gente entende e tenta fazer o nosso melhor dentro das nossas energias, de nós mesmos, e essa história até me tocou bastante, que eu ainda não tinha visto por esse prisma. A gente sabe que acontece, mas o que a guerra ocasiona às famílias, às pessoas individuais. Então, realmente é uma coisa bem a refletir mesmo. Tudo foi ótimo para esclarecer o ponto central, né? Todas as questões, todas as falas, é para juntar naquilo que é o mais difícil do homem se vencer, que é o egoísmo. Não vamos falar de prepotência, de arrogância, não. É o egoísmo, é o desamor. Não é? Então, juntou tudo isso e a gente tem que pensar muito no amor ao próximo. É por aí. Que bom. Graças a Deus. Perfeito. Ainda Aline. posso? Pode. Será que eu lá. posso? Vai. Olha, eu gostei muito de participar, porque é um momento que nós estamos vivenciando, que não só as nossas guerras internas, e a gente vê o efeito que isso acontece com as nossas guerras internas, como pode influenciar mal, né, o efeito do egoísmo influenciando, né, um planeta inteiro, enfermando um planeta inteiro em todos os sentidos. E a gente sabe que nesse processo da transição é necessário que tudo saia, toda a podridão, né, para que recuperados ou passando pelo tratamento, né, dessa doença interna nossa, de todo o planeta, né, algo aconteça, não só no interior dessas criaturas, mas de todos nós, na coletividade, para que a gente possa sarar, restaurar, renovar por dentro o nosso entendimento
e o coletivo, será para que nunca mais verdadeiramente aconteça esse mergulho de novo na barbárie, porque nos coloca muito aquém daquilo que nós já temos condição de ser. O processo que nós estamos vivendo, porque eles estão num conflito e nós todos estamos envolvidos, né? Nós não estamos lá dentro, passando mas estamos aqui no entorno, e aí é que fica bem explícita a nossa participação. Como a prece que foi feita, nós precisamos, unidos em todos os grupos, todas as casas, ter essa consciência de que só o sentimento maior, que é aquele da carta paulina, o amor, envolvendo aquelas mentes e corações, é que nos vai fazer vencer e derrotar toda essa tirania, soberba, orgulho, egoísmo, que é preponderante naquelas vidas. E nós vamos poder auxiliar assim os nossos irmãos. E, ao mesmo tempo, vamos estar colaborando com a espiritualidade maior em favor dos que estão partindo, em favor dos que estão passando pelos padecimentos de deixarem seus lares, e, né, com esses que estão aqui também na nossa pátria, porque as coisas não estão fáceis, é resultado também desse conflito, e os padecimentos crescem em todas as direções. E a nossa participação tem que ser como: nós somos os aprendizes na escola do amor, matriculados todos nós, para fazer a nossa parte, e urge que façamos em todo tempo. Nossa vibração tem que ser aquela que Jesus espera de cada um de nós, o amor. Ainda que a gente olhe aquele homem e ache que, então vamos deixar o que nós achamos e colocar aquela fala de Jesus. Vamos deixar para ele ser tratado por quem tem condição de amar muito mais do que nós, e pode fazer com que ele caia de joelho diante da vibração do amor do Cristo. O amor do Cristo vai quando os nossos sentimentos, unidos a ele, fizer diferença.